Olá, tudo bem? Sou o professor José Abraão e vamos a mais uma aula online. Hoje, a nossa 11ª aula de língua portuguesa, da modalidade EJA, primeira fase, quarta etapa. O tema abordado na aula de hoje, ética e cidadania, seguindo o verbo na notícia. Definições. Ética, segundo Rocha, 2008, constitua-se como sendo o estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana, do ponto de vista do bem e do mal. É um conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano. Resumindo a palavra ética em pequenas palavras, como respeito, valores e direito. Cidadania. Cidadania significa o conjunto de direitos e deveres, pelo qual o cidadão, o indivíduo, está sujeito no seu relacionamento com a sociedade em que vive. O termo cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidades. Ética e cidadania são conceitos que devem estar na base de qualquer espécie de sociedade humana. Eles têm a ver com as atitudes tomadas pelos indivíduos e com eles interagem em sociedade, ou seja, como se tratam e convivem. Ética é o nome escolhido para o ramo da filosofia, que se dedica a estudar conteúdos morais, ou seja, aquilo que é referente à retidão do caráter humano, o que é certo. Cidadania, assim como sua origem latina, diz respeito ao cidadão, aos direitos e deveres aos quais está sujeito em uma vida em sociedade. Assim como ética, cidadania também tem a ver com agir de maneira correta. O verbo na notícia. O jornal utiliza alguns recursos para chamar a atenção dos leitores. O texto notícia também é escrito com um recurso que visa a prender a atenção do leitor, ou seja, a notícia chama a atenção do leitor e incentiva que o mesmo leia toda a notícia, certo? Aqui ao lado temos uma folha, papéis de jornais impressos, certo? Jornais onde se vêem vários tipos de notícias, assim como também notícias essas podem ser passadas em jornais, de TV e etc. Temos aqui uma manchete. Entrega de blusas cresce 60% antes do Natal. É uma manchete. Aí vem a seguinte pergunta. O verbo usado nesse trecho de notícia. Quem foi o verbo? Vamos verificar. Entrega de blusas cresce 60%. Cresce. Cresce é o verbo, que vem do verbo crescer. Terminação é R. Certo? Aí vamos lá. O texto jornalístico é possivelmente o texto mais lido, mais consumido, o que tem maior alcance nos diversos setores da sociedade. Além de ser empregado como fonte de informação, seguidamente é utilizado com fins didáticos ou como fonte de coleta. Coleta de quê? Coleta de dados para pesquisas em várias áreas. Assim, é importante estudá-lo mais atentamente. Trata-se de um texto que possui características próprias de constituição, cuja análise pode auxiliar no aprimoramento dos usos que ele se tem dado. O texto jornalístico é um produto industrial, uma vez que é produzido em grande quantidade, geralmente para um público-alvo abrangente
e destinado ao consumo imediato. Pode ser comparado à embalagem de um produto. É a embalagem das informações que diária ou semanalmente são vinculadas pelos meios de comunicação, como jornais, revistas e outros meios. Conforme Lage, 1979, o verbo é o ponto de articulação da sentença no texto jornalístico, ou seja, é responsável por coordenar relações entre os componentes sentenciais. O emprego, embora padronizado, apresente características distintas, dependendo da modalidade do texto jornalístico, considerando a subdivisão destes em duas modalidades, notícia e reportagem. Aqui está a referência do livro de Lage, que vocês podem estar pesquisando e conhecendo mais sobre os pensamentos de Lage. Multidão bloqueia a via em protesto. Mais uma manchete. Cerca de 2.000 manifestantes, na manhã de ontem, à estrada do Boi-Mirim, na zona sul de São Paulo, na altura da Avenida Guido Calói. Essa é uma manchete de jornal, certo? Aí vamos lá. De acordo com essa manchete, multidão bloqueia a via em protesto. Que verbo é usado nesse trecho de notícia? Qual é o verbo? O verbo é o verbo bloqueia, que vem do verbo bloquear, terminação AR. Quando eu digo multidão bloqueia via em protesto, esse verbo ele está trazendo um crescimento maior em relação à notícia, está dando um destaque, está chamando a atenção do leitor. Quando eu falo bloqueia, certo? Chama a atenção. Bloqueia o quê? Uma via em protesto. As pessoas vão ter curiosidade em querer descobrir por que esse protesto. E isso veio de acordo com o verbo que está dando ligação às palavras, certo? Diariamente, visualizamos diversificadas notícias. E, na maioria das vezes, não analisamos se há um verbo presente dentro da notícia. A partir de hoje, nós iremos verificar, certo? Se realmente aquela notícia está chamando atenção e se há um verbo que traga essa atenção do leitor. Ficou com dúvida em relação à aula? Se sim, entre em contato com o professor. Aqui está o número onde vocês podem estar solicitando, certo? Entrando em contato, tirando sua dúvida. Vamos para o nosso desafio de hoje. O nosso desafio de hoje é muito simples e prático. Você vai escrever uma manchete de jornal que tenha verbo. E em seguida, vai circular o verbo. Essa manchete pode ser uma manchete já existente, que já saiu em algum jornal e você viu e achou interessante, escreveu no seu caderno e circulou o verbo, se é que você encontrou o verbo na manchete. Ou você pode criar uma manchete, certo? Pode criar uma manchete e circular o verbo e mandar, certo? Você também estará resolvendo o desafio dessa forma. Oriento algumas leituras, caso tenham interesse. Vocês podem baixar ou comprar alguma coisa assim do tipo, o livro Ética e Cidadania, Caminhos da Filosofia, de Silvio Galo. É um bom livro para conhecer um pouco mais sobre ética e cidadania. E também outro livro ótimo para se ler, Ética e Cidadania em Busca do Bem na Sociedade Plural, de Rodrigo Franklin. Vocês também podem estar pesquisando, tendo esses livros aí para se aprofundar um pouco mais sobre as temáticas ética e cidadania.
Desde já, agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus. Não esqueça de compartilhar e deixar o like. Até a nossa próxima aula. Grande abraço.